Olá! Nesse vídeo nós falaremos sobre as abordagens de tratamento em pacientes de alto risco de cárie. Mas antes, vamos relembrar alguns conceitos. Cárie é uma doença açúcar biofilme dependente e multifatorial, que envolve fatores de risco genéticos, ambientais e comportamentais. E a diferença entre atividade e risco de cárie se dá porque o risco é a chance ou a propensão à doença, se refere à probabilidade do surgimento de novas lesões e da progressão das já existentes. E a atividade é a doença presente. E é importante saber que a lesão de cárie é apenas o sinal da doença e somente restaurá-la não constitui tratamento. E por que a avaliação do risco de cárie é tão importante? Porque ela determina a chance de uma pessoa desenvolver a doença no futuro com base na análise da presença de fatores específicos. Os pacientes com alto risco de cárie são aqueles que têm maior chance do surgimento de novas lesões e da progressão das lesões já existentes na cavidade oral. E os fatores que influenciam o paciente a ser um paciente com alto risco de cárie são o perfil socioeconômico e cultural, uma dieta rica em açúcares, uma higiene oral deficiente, fluxo salivar, o histórico de cárie desse paciente, exposição ao flúor e a presença de aparelhos ortodônticos ou próteses parciais removíveis. Já os fatores determinantes são a hipossalivação, porque a saliva é um dos principais protetores contra a cárie devido à sua capacidade tampão. A radioterapia de cabeça e pescoço, pois a radiação atinge as glândulas salivares, resultando em diminuição da produção de saliva, e a presença de lesão ativa, geralmente manchas brancas opacas ou cavidades localizadas em locais de maior retenção de biofilme. Os principais pacientes com alto risco de cárie são pacientes em fase de erupção dentária, pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos ou próteses parciais removíveis e os pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço. E a avaliação desses fatores é importante para que o cirurgião dentista, em conjunto com o paciente, consiga abordar o processo antes dos seus sinais clínicos, para promover o entendimento individual dos seus fatores determinantes, auxiliar no planejamento e na execução de cuidados preventivos personalizados, programar a frequência do tratamento odontológico quando necessário e determinar prognósticos baseados na progressão ou estabilização da doença. Podemos conduzir o tratamento do paciente de alto risco para evitar que ele tenha atividade de cárie, por meio de uma série de procedimentos que visam diminuir ou controlar os níveis de micro-organismos cariogênicos, eliminação de nichos de retenção de micro-organismos e, em caso de presença de lesões de cárie, meios de estabilizá-las. Os principais procedimentos são as orientações de higiene oral, na qual deve-se orientar o paciente a fazer a escovação 3 vezes ao dia, com escova macia ou extra macia, de cabeça pequena e com creme dental com no mínimo 1.100 ppm de flúor, e utilizar o fio dental no mínimo 1 vez ao dia, de preferência à noite. Fazer as orientações sobre a dieta, conscientizando o paciente a evitar alimentos potencialmente cariogênicos, como doces, refrigerantes, bolos, biscoitos, chocolates e outros. Orientar o paciente a ter horários específicos para se alimentar e não comer entre esses horários, para evitar o desequilíbrio do processo de desmineralização e remineralização. Orientar o consumo de alimentos protetores, como derivados do leite, e alimentos com flúor, como frutos do mar e vegetais verde escuro. Substituir o açúcar por adoçantes, como o xilitol. Orientar o paciente para que ele observe a aderência e a adesividade dos alimentos e reduzir o consumo desses alimentos. Por exemplo, os alimentos adesivos são os que dependem da mastigação para ficarem retidos na superfície dentária, como um biscoito recheado. E os aderentes têm a capacidade natural de aderir à estrutura dentária, sem a ajuda da mastigação, como o mel e o caramelo. Realizar o diário de dieta. O profissional vai avaliar a dieta e explicar ao paciente quais alimentos são cariogênicos e ele deve evitar.
É importante que o paciente anote durante a semana, pois nos finais de semana é normal que as refeições saiam um pouco da rotina. Realizar a prescrição de enxaguantes bucais. Os enxaguantes fluoretados são os recomendados para pessoas com alto risco de cárie, pois interferem no metabolismo dos micro-organismos da placa dental e atuam na remineralização do esmalte do dente. Esses podem ser utilizados diariamente ou semanalmente, dependendo da concentração de flúor. É importante saber que os enxaguantes bucais eles não são considerados um passo adicional na higienização e não podem ser utilizados por qualquer pessoa, apenas com prescrição do cirurgião dentista. Além disso, eles não substituem de forma alguma a escova e o fio dental, pois eles não agem no biofilme já formado, apenas atuam na formação do novo biofilme, sendo necessária a desorganização do biofilme já formado. Pode-se fazer também a prescrição de flúor, que interfere fisicoquimicamente na redução da progressão das lesões, pois ele atua de forma cariostática, impedindo a adesão das bactérias na superfície dentária e ajudando na remineralização. Pode ser feita a aplicação tópica de flúor, que é feita pelo profissional no consultório e é um meio auxiliar, complementar ao uso de dentifrícios e água fluoretada, e é uma estratégia preventiva e terapêutica definida pelo cirurgião dentista. Outro método também muito utilizado é o selamento de cicatrículas e fissuras da superfície oclusal dos dentes posteriores, principalmente de crianças. É um método não invasivo preventivo que consiste em evitar a instalação do biofilme naquela superfície e, consequentemente, da lesão de cárie. Essas abordagens personalizadas de acordo com a análise dos fatores de risco à cárie do paciente ajudam a prevenir a ocorrência de cárie e a promover uma boa saúde bucal.